O ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, discursou durante a cerimônia de transmissão do Comando do Exército, quando lembrou que é papel do Exército defender a Constituição e a democracia com respeito ao resultado das urnas. O oficial salientou: hoje o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estar sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. Ademais, Braga Neto ressaltou: a sociedade atenta a essas ações tem a certeza de que suas forças armadas estão preparadas, prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. Neste contexto, o ministro da Defesa aventou as prioridades e a missão do Exército Brasileiro na conjuntura odierna. O braço forte e mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto que, sob a espada de Caxias, sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Assim está. O país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas forças armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. O braço forte e a mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto, que sob a espada de Caxias sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Parabéns, General Pujol, missão cumprida com louvor. Grande amigo e fiel discípulo de Osório Legendário, bom retorno aos Pampas Gaúchos e que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante, General Paulo Sérgio, e família, a nossa lealdade e confiança ao assumir o ataque principal da manobra da Força Terrestre para a conquista do Oscar Uno, o engrandecimento da instituição, da defesa nacional e do país, contribuindo com a paz social e a liberdade do povo brasileiro. Montanha, Caatinga, aeromóvel, selva, cavalaria, aço. Antes de tudo, inteligência. Brasil acima de tudo.
ministro de Estado da Defesa fará uso da palavra. Senhor Presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, senhor Ministro-Chefe de Estado da Casa Civil da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, em nome de quem cumprimento a todos os ministros aqui presentes, autoridades integrantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, senhor Almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, senhor General do Exército Leal Pujol, comandante do Exército, substituído, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, chefe de Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, membros do Almirantado, membros do Alto Comando do Exército, da Força Aérea, General Paulo Sérgio, comandante substituto, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, senhoras e senhores, muito bom dia. Tenho a honra e o privilégio de apresentar com gratidão as despedidas ao meu dileto amigo, General de Exército Edson Leal Pujol, no momento em que se encerra sua missão à frente do Comando do Exército Brasileiro, após 2 anos de dedicação e realizações em prol do Exército de Caxias e defesa da nação. Na condução da Força Terrestre, manteve a agenda alinhada à política e à estratégia nacional de defesa, otimizando e racionalizando os investimentos e os efetivos, além de valorizar o planejamento em longo prazo. A despeito das limitações orçamentárias, consolidou os principais programas estratégicos, como CISFRON, Família de Blindados Guarani e Ácido 2020. Destaco o programa Lucerna, que visa a obtenção da superioridade informacional, sendo materializado com a construção da nova Escola de Inteligência Militar do Exército, a ESIMEX. O comandante do Exército atuou na aprovação do Sistema de Proteção Social, valorizando a carreira militar, e deu atenção prioritária ao sistema de saúde. Além disso, evidenciou o ensino militar como um instrumento essencial ao preparo profissional da Força Terrestre. O Exército, assim como a Marinha e a Força Aérea, mantém o foco na concepção estratégica da defesa e da proteção daquilo que temos de mais importante para o Brasil: a nossa gente, a nossa soberania. Como evidenciado em nossa rica história, as Forças Armadas estão sempre prontas a defender a pátria, fortalecer a democracia e garantir a liberdade do nosso povo. Neste último biênio, o Exército de todos nós brasileiros cooperou com o governo federal no desenvolvimento do país por meio da engenharia militar. Participou da conservação e construção de mais de 740 quilômetros de rodovias e ferrovias. Como exemplo, a pavimentação da 163 no Pará, as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, importantes vias de escoamento de grãos e minérios. A gestão ambiental, as discussões a respeito da conservação do bioma Amazônia voltaram à temática nacional e internacional. Mas os brasileiros que estão presentes na região sabem que a floresta continua de pé. Ninguém melhor que as Forças Armadas para conservá-la, exigindo a prontidão e um trabalho árduo e contínuo. Neste mistério, a Marinha e o Exército e a Força Aérea empregam seus meios com dedicação, muito suor e sangue, assegurando a integridade do território nacional, levando assistência às populações ribeirinhas e indígenas e protegendo as nossas riquezas naturais. A partir de 2019, intensificaram-se as ações com a decisão inédita do senhor presidente Jair Bolsonaro de empregar as Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ambiental. As operações Verde Brasil 1 e 2, coordenadas pelo Ministério da Defesa,
em atendimento ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com os órgãos ambientais e de segurança pública, atingiram os objetivos de aumentar a efetividade no combate aos ilícitos e da redução do número de queimadas e do desmatamento. O governo tem compromisso e metas para o desenvolvimento sustentável da vida dos amazônidas. No combate à pandemia, o Exército atuou na Operação Covid-19, contribuindo para garantir a segurança sanitária da população brasileira, desdobrando hospitais de campanha em várias unidades da Federação, apoiando a vacinação de povos indígenas em áreas remotas, realizando desinfecção de instalações públicas e apoiando a logística de estados e municípios. O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. O braço forte e a mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto, que sob a espada de Caxias sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Parabéns, General Pujol, missão cumprida com louvor. Grande amigo e fiel discípulo de Osório Legendário, bom retorno aos Pampas Gaúchos e que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante, General Paulo Sérgio, e família, a nossa lealdade e confiança ao assumir o ataque principal da manobra da Força Terrestre para a conquista do Oscar Uno, o engrandecimento da instituição, da defesa nacional e do país, contribuindo com a paz social e a liberdade do povo brasileiro. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, resolve nomear o general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira para o comando do Exército Brasileiro. Currículo do general Paulo Sérgio. O general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ascendeu ao posto atual em 31 de março de 2018. Nascido em 28 de agosto de 1958 na cidade de Iguatu, Ceará, é filho de José Adolfo de Oliveira, em memória, e Lindalva Nogueira de Oliveira. Incorporou as fileiras do Exército em 4 de março de 1974, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu o curso em 1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, tendo sido declarado aspirante ao oficial da Arma de Infantaria no dia 15 de dezembro de 1980.
além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares e de política, estratégia e alta administração do Exército, realizou o curso de operações na selva e diversos outros estágios, dentre eles o de combatente de montanha, operações psicológicas e comunicação social. Durante sua vida militar, serviu em unidades de infantaria, como o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado em João Pessoa, na Paraíba, o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado em Garanhuns, Pernambuco, e o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, no Pará. Foi ainda instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras em 3 oportunidades, tendo sido, em uma delas, o comandante do curso de Infantaria. Como tenente-coronel, comandou o 10º Batalhão de Infantaria Leve Montanha, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no biênio 2003-2004. Como coronel, foi designado para o cargo de Adido de Defesa Naval do Exército e Aeronáutico, junto à Embaixada do Brasil no México, onde permaneceu por 2 anos. Ainda como coronel, foi classificado por término de missão no exterior na Diretoria de Avaliação e Promoção, em Brasília, DF, onde desempenhou a função de chefe da 1ª seção e também de subdiretor. Como oficial general, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé, no Amazonas. Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em Manaus. Comandante da 12ª Região Militar, também em Manaus, subchefe de Assuntos Internacionais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em Brasília, comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, comandante militar do Norte, em Belém, no Pará, e chefe do Departamento-Geral do Pessoal, em Brasília. Durante sua carreira militar, foi agraciado com inúmeras condecorações, dentre as quais destacam-se a Ordem do Mérito da Defesa, no grau Grande Oficial, a Ordem do Mérito Militar e de Rio Branco, no grau Gran Cruz, e as Ordens do Mérito Naval, Aeronáutico, do Ministério Público Militar e do Judiciário Militar, além da Medalha do Pacificador e do Distintivo de Comando Dourado. O general Paulo Sérgio é casado com a senhora Maria das Neves Paiva França de Oliveira e o casal tem 3 filhos, o major de infantaria Danilo, o major de infantaria Rafael Oliveira e Lucas, o engenheiro do sistema formado pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA. O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o General Paulo Sérgio ocuparão o local para a transmissão do cargo. Convidamos todos a tomar atitude de respeito.
Brasil.